A evolução nunca contradisse a Bíblia, até porque nada dessa teoria sequer pode sonhar em fazer isso. A evolução não só não consegue refutar a Bíblia, como só confirma o que ela disse muito antes de Darwin nascer. E se você não acredita em mim, eu vou te provar isso com teorias científicas, filosofia e com a própria Bíblia. Vou explicar desde como Deus pode sim ter feito o universo exatamente como diz a evolução, te provar que a ciência depende de Deus para funcionar e que é impossível ser um cientista completamente racional sem crer em algo maior como Deus. Você percebe que eu não tô mentindo quando o próprio Darwin tinha dúvidas. Ele já foi cristão e morreu sem saber se Deus existia ou não. Mas se ele soubesse disso, eu te garanto que ele mudaria de ideia, viu? Mas antes eu tenho que responder a pergunta mais importante da humanidade depois de por que ela não te ama. Que é, se Deus criou tudo, como pode existir evolução? Quem pergunta isso geralmente parte da ideia que Deus estalou os dedos e os humanos apareceram, mas cristãos sérios não acreditam que foi assim. C.S. Lewis, por exemplo, acredita que Deus criou tudo, porém usou da evolução como um método para as coisas se desenvolverem, mas ele sempre teve no controle. É tipo um carro que tem piloto automático, só porque o carro está dirigindo sozinho, não significa que o carro surgiu sozinho e que não tem ninguém por trás do volante. A própria teoria da evolução já aponta para um criador. As espécies evoluem de um jeito muito específico, exatamente para o que elas precisam. Tem psicólogos e filósofos como Carl Jung, Freud, inclusive, esse daí era ateu, que criaram conceitos baseados em anos de estudo que diz que se coincidências se juntam para algo muito específico, provavelmente não é só coincidência e tem uma mente pensante por trás. Olha o caso da evolução do ornitorrinco, por exemplo, meu brother. Olha esse bicho, cara. Maluco, além de parecer um castor em forma de um pato muito louco, ainda usa chapéu e trabalha como agente secreto nas horas vagas. Essa piada é pra poucos. É completamente específico. Tudo isso culminou para que eles sobrevivessem e mantivessem a espécie bem. Não só a própria espécie, como esses bichinhos também ajudam muito o mundo inteiro. Por mais inútil que uma espécie pareça, ainda assim faz parte de uma máquina gigante e tem função para manter tudo isso aqui funcionando. Deus poderia sim só ter criado Adão e Eva. Ele pode fazer coisas sobrenaturais. O cara já fez descer fogo do céu, meu brother. Mas a esmagadora maioria das vezes ele deixa claro que prefere ordem. Ele usa do tempo para fazer algo bonito. A própria morte de Jesus mostra isso. Por que Deus não só desceu e morreu direto para pagar os pecados logo? Por que ele viveu 33 anos até chegar à morte? Porque ele queria ensinar, cuidar e mostrar que a ordem e o tempo é o jeito dele fazer as coisas. É um jeito paciente. Mas se é óbvio que Deus fez tudo, até mesmo a evolução, por que 90% dos cristãos não sabem responder os contra-argumentos tipo, a evolução demora milhões de anos, como que Deus fez em 6 dias? A Bíblia não vai contra a ciência, já que a ciência diz que viemos do macaco e a Bíblia diz que viemos do pó da terra? Existe algo que comprove dentro e fora da Bíblia que Deus criou o mundo dessa maneira que diz lá? Eu já te adianto que tem resposta pra tudo isso, mas começando pela primeira, Se Deus fez o mundo em 6 dias, é mentira. A teoria da evolução depende de milhões de anos. meu brother, como pode Deus ter feito o mundo em uma contagem que só a gente usa aqui na Terra? Em 2 Pedro diz, não sabem que um dia para Deus é como 1000 anos? Veja que ele diz como, não que é literalmente 1000 anos. A palavra dia que usam quando escrevem lá em Gênesis vem do hebraico ion, que pode sim significar um dia de 24 horas, mas também pode significar épocas, um tempo indefinido. Fora isso, considera também que Deus está além do tempo, ele criou o tempo. Então mesmo que Deus tenha feito o universo em 6 dias, o que ele fez nesses dias pode se transformar em milhões de anos se ele quiser. É tipo um filme de 2 horas que demorou anos pra ser feito, ou sei lá, quando você tem um trabalho na escola de 1 mês e você faz 1 hora antes da professora chegar. Agora que se você considerar os 6 dias bíblicos não como 24 horas, mas como períodos, você vai perceber que se adequa perfeitamente com a ciência quando se trata de ordem cronológica. Na Bíblia diz que a primeira coisa que surgiu foi uma imensa luz. A teoria do Big Bang diz o mesmo. Depois diz que Deus firmou o céu. Pra quem é burro que nem eu e não sabia o que era firmar o céu até agora, não significa que Deus botou um tripé nas nuvens, mas sim que construiu a atmosfera da Terra e separou o céu do mar, que também é compatível com a ordem cronológica de como as coisas aconteceram de acordo com a ciência. Na Bíblia, os primeiros animais a existiram foram os aquáticos. E adivinha, a ciência também diz que o primeiro animal do mundo foi um animal aquático. Mas a evolução diz que viemos do macaco. O seu Deus diz que viemos do pó da terra. Primeiro que a ciência não diz que viemos dos macacos. Ela diz que viemos de uma coisa em comum que gerou tudo que existe. E quando Deus diz que viemos do pó da terra, em nenhum momento ele tá dizendo que não temos ancestrais. Dizer que Deus fez o primeiro humano da terra só porque ele fala que o humano surgiu do pó é o mesmo que você me falar que acabou de sair de um restaurante e eu falar que você nasceu ali só porque você tava lá alguns minutos. Não faz sentido. O que Deus quer dizer quando criou a partir da terra é que para o homem existir, precisou em algum momento da história dos antepassados dele ou do universo de terra para formar a vida. O que significa, se você acredita que a gente veio dos macacos, que Deus pode sim ter usado a terra para criar um macaco e depois a gente nascer no futuro. Ainda que talvez nem tenhamos vindo do macaco em si. Então você não acredita que viemos do macaco, né? Você sabia que temos 98% de material genético deles? Negar que viemos dele é burrice, seu cristão idiota.
Quem fala isso é óbvio que não faz a mínima ideia do que tá falando. Se isso realmente significasse que viemos do macaco só porque ele tem similaridades genéticas, então também teríamos vindo da galinha, já que ela tem 60% de material genético como o nosso. Ou mesmo que fala que anãos são bananas, já que as bananas têm 50% do nosso material genético. A banana pode ser um anão, entendeu? É metade do humano. Foi uma piada. Não importa o que você faça, nada vai provar que Deus realmente nos criou e que a Bíblia apoia a evolução. Beleza, mas quando Deus diz que viemos do pó da Terra, o que é literalmente confirmado pelo cientista Dan Lu e pela Universidade de Cornell, realmente foi preciso de uma espécie de terra, barro, na hora da formação da vida dos animais. E quando os cientistas literalmente disseram que a vida na Terra é extremamente rara, já que literalmente tudo que aconteceu na história do universo parece resultar para ter você aqui vivo, não é minimamente estranho? Isso é só alguma das evidências de que a vida humana surgiu a partir do que foi falado na Bíblia. Como eu já disse, nem mesmo a própria teoria da evolução pode ser aleatória. Na própria história de Noé mesmo, Deus diz para ele escolher um casal de uma única espécie. Ou seja, se Noé pegou um poodle, ele não teve que pegar um pastor alemão, pitbull e o pior de todos, Pinscher. Se bem que esse aí nem é de Deus. Se Deus realmente criou cada espécie unicamente, por que Noé não pegou todas as raças do mundo? Deus sabe da evolução, já que foi ele mesmo quem criou o universo dessa forma. Mas calma, se tudo isso é verdade, por que todos os cientistas não só simplesmente acreditam em Deus? Porque a própria ciência tem um limite, e quem não percebe isso morre na ilusão de que tudo pode ser explicado pelas coisas que se vê. Mas te garanto que fazer ciência sem Deus é literalmente impossível. Se liga no porquê. Imagina que você está escrevendo um livro de ficção, uma história. Nesse livro, os personagens tomam decisões e estão vivendo em alguma época que você inventou. Só que não importa o quanto você escreva aquela história, os personagens jamais vão conseguir continuar o resto da história sozinhos, já que é você quem controla o tempo da história, é você que tem o papel e a caneta, você é quem tem a consciência daquilo que quer escrever. Ainda que a história seja muito complexa, os personagens tenham famílias, amigos e morem em um mundo gigantesco, você é o autor que mais esteve presente com os personagens, ainda que você nem apareça na história. Aristóteles, antes mesmo de Jesus nascer, já falava sobre isso. Tudo que você pode conhecer, tocar e ver, de algum jeito, precisa de outra coisa. Na evolução, o homem precisou do macaco, o macaco precisou da terra, como eu já provei. E se a gente continuar indo pra trás, você vai ter que se ligar que para existir qualquer coisa, tempo, espaço, a matéria, precisa de algo que não dependa disso. Ou seja, um ser que criou o pensamento, mas não depende de um cérebro, que criou o mundo, mas não precisa dele para existir, que criou o tempo, mas não depende dele também. Aqueles que deixam de crer em Deus por conta da evolução são uns boboca, porque querem dizer que não precisa de Deus só porque veio algo antes de você. Nesse caso, o macaco, mas também veio algo antes do macaco. O que é esse algo? Imagina os personagens daquela história que você escreveu falando: tudo que existe está dentro desse livro. Papéis, tintas e desenhos. É burrice acreditar que existe algo além. Como se não tivesse alguém com um corpo além de tinta e um papel. Como se o livro tivesse 10 minutos de leitura e não existisse alguém que continua vivendo mesmo que acabe as páginas. Como se a própria evolução dos personagens do livro não dependesse de alguém controlando a história. Assim acontece com Deus. Nós somos como personagens de uma história, querendo dizer que nos criamos e que não existe ninguém além desse universo, além do que nós vemos. É impossível ter ciência sem Deus, até porque, se você acredita na teoria da evolução, você tem que explicar o porquê. O próprio nome já diz que é uma teoria, nada é exato aqui. Até a ciência precisa de fé para que você acredite que aquilo faça sentido. Por que 2 mais 2 é igual a 4? Por que algo te diz que isso faz sentido? Só que, se Deus não existe, não tem fundamento nenhum para acreditar que as coisas têm sentido real. A própria ciência diz que nada se cria, não é? Ou seja, não existe um criador. Mas a ciência também afirma que nada pode surgir do nada. Independente do quão longe você for, ainda vai sobrar uma pergunta. Já que o universo teve um início, como a própria ciência diz, quem criou o universo? Ainda que existam cientistas incríveis, o que realmente existe, alguns são ateus e fazem um bem tremendo para a sociedade, nunca neguei isso, mas a ciência não faz nada mais, nada menos do que parte dessa história do livro do universo. Ela só estuda o que já existe, o que foi criado, o que pode ser observado. Só é possível estudar o como com a ciência, mas não o porquê. Você pode saber toda a ciência dos átomos, das moléculas e tudo que forma o Faustão, mas do que adianta saber tudo se você nunca viu o Faustão e a sua beleza? Tá, o Faustão é zoado, mas o que eu tô querendo dizer é que você pode estudar a teoria científica da coisa mais bela que existe, como o céu, por exemplo, mas jamais vai conseguir explicar por que o céu é bonito. A ciência é muito importante, e ser cristão não é ir contra a evolução do mundo, não é ir contra a ciência, até porque as maiores universidades do mundo são cristãs. Ser cristão é como diz Paulo, os mistérios de Deus e sua sabedoria nos permitem, com os olhos desvendados, contemplar a glória de Deus. A ciência nunca vai servir para refutar Deus. Para nós cristãos, ela serve para admirar Ele. E
até filósofos ateus que já disseram coisas como Deus está morto, já buscavam e admiravam Jesus sem saberem. Se você quer entender isso mais a fundo, nesse vídeo eu falo sobre como Nietzsche provou que é racional crer em Jesus Cristo. Um filósofo ateu, tá? Então vê lá, tamo junto, Jesus tá com nós.